Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender aí do horário que vocês forem ver. Então, eu sou a Juliana, sócia aqui do Campus Tomás Advogados. E, especificamente, eu cuido da área de propriedade intelectual e regulatório. E estou aqui hoje com a Beatriz Guzmão, que é a nossa convidada de honra, para falar um pouco sobre igualdade ou desigualdade de gêneros. Vou deixar a Beatriz se apresentar um pouquinho aqui, falar um pouco do currículo dela e por que ela é perita, né? Ou ela tem autoridade aí para conversar com a gente sobre esse assunto. Obrigada, Beatriz, primeiro por ter vindo. Juliana, muito obrigada. A gente já bateu alguns papos e sempre foi muito legal. Meu nome é Beatriz Guzmão, como você me falou. Eu tenho uma trajetória bastante interessante em termos de carreira. E eu até estava comentando com as meninas antes da gente entrar, e parte da minha carreira eu devo também ao marido que eu escolhi, porque isso é uma coisa muito importante para a gente pontuar, né? Ter um contexto de ter um companheiro, definitivamente companheiro, né? De verdade um companheiro, porque os homens companheiros nos fazem florescer em termos de carreira e beneficiando a família como um todo. Mas eu sou formada em Economia e Relações Internacionais, fiz um mestrado em Liderança Global fora do Brasil, mas há 12 anos eu abracei a carreira de gestão pública e estou trabalhando em duas prefeituras, trabalhei no SEBRAE, fui responsável pela área de políticas públicas no SEBRAE, e hoje eu tenho uma empresa dedicada a soluções privadas para desafios públicos. Eu tive já, e aí eu acho importante a gente começar a falar já em termos de time, né, em termos de desigualdade de gênero nas empresas, nas corporações. Eu tive um time de 274 pessoas em que eu tinha paridade de gênero. Então, assim, ufa, deu certo. Mas essa é uma meta, né, a se perseguir. Eu entendo também que hoje as carreiras médias, você tem um sem número de mulheres mais capacitadas do que os homens, porque isso é estatístico. As mulheres estão mais na universidade do que os homens. Isso é um fato. Isso não quer dizer que eu prefiro a mulher do que o homem. Tem mais mulheres disponíveis, entre aspas, para as carreiras médias do que os homens. Mas a gente tem ainda o desafio das lideranças, uma vez que, a gente, para ser líder, precisa ter mais disponibilidade, precisa ter mais flexibilidade de tempo. E a maternidade, os afazeres domésticos nos impedem de ter isso se não forem compartilhados. Mas isso é tema do nosso papo. É isso mesmo. Enfim, eu não sei se você comentou a questão do marido, porque você leu o meu texto do LinkedIn. Não? Ah, então depois eu vou te mandar depois o texto, o link, né, pro texto. Porque de Dia dos Namorados, eu resolvi fazer uma homenagem pro meu marido, para justamente agradecer o quanto ele é companheiro e o quanto ele me apoia. E é por isso que hoje eu estou aqui numa posição de liderança. O nosso escritório tem 4 sócios, eu sou a única mulher por enquanto. Mas eu acho que é um pouco isso que você falou. Eu acho até que, eu não tenho os números, a Luísa talvez tenha. Dentro do escritório, a gente com certeza tem uma paridade de gênero, se é que a gente tem mais mulheres. 70% de mulheres, tá vendo? 70% de mulheres. Mas isso não é necessariamente refletido na parte de liderança, mas é uma coisa que a gente, enfim, acho que até um dos meus trabalhos, assim, eu ingressei no escritório no início do ano, mas acho que um dos meus trabalhos é justamente trabalhar para isso, para trabalhar para que esse número, né, se reflita também na liderança das equipes, enfim. Então, de novo, super obrigada. E acho que o que você falou é isso, assim. E é o meu texto do LinkedIn. Eu vou te mandar. Eu jurava que você tinha lido, por isso que você fez esse comentário. Porque, assim... Estamos conectadas. Sim, porque, gente, isso é um fato, tá? Mulher para crescer na carreira, ou você é solteira, e aí ninguém tá te atrapalhando, te puxando para baixo, ou você tem um companheiro ou companheira, né, que vai te ajudar e vai te apoiar e vai dividir as responsabilidades e vai te ajudar. Então,
quando eu fiz esse texto do LinkedIn, foi muito porque eu tinha acabado de voltar de uma viagem de trabalho. Minha primeira viagem de trabalho, assim, enfim, sozinha, né? E foi a primeira vez que eu deixei as meninas aqui no Brasil, assim, sozinhas. Mas sozinhas não, porque elas estavam com meu marido. Mas foram 15 dias, assim. E eu senti muito o privilégio, assim, de ter um companheiro que me apoiasse, que falasse, não, vai lá, vai viajar, vai fazer suas reuniões, vai fazer seus jantares, vai fazer suas coisas. E que me apoiasse, que me torcesse por mim, né? Porque tem uns ainda que deixam, e ainda ficam lá te atrapalhando, ligando de 5 em 5 minutos para pedir uma coisa, para perguntar não sei o quê. Depois ficam virando a cara. E o meu marido, coitado, ele é muito legal. E graças a Deus é o que eu tenho e o que eu quero que minhas filhas também tenham. Porque é só assim que realmente a gente vai conseguir superar esses gaps que a gente tem. Porque para quem tem uma família, né, assim, né, construir uma família própria, é isso, você precisa ter esse apoio. Do contrário, você não consegue. Acho que a maternidade, né, e não é só a questão da maternidade, minha licença maternidade, né? Envolve tantas outras coisas, envolve a responsabilidade de ir levar a criança na escola, de levar no médico, ir no supermercado, tantas coisas, né? Então, realmente, acho que é essencial isso que você pontuou. Eu vou voltar aqui para a cola, para a gente não ficar aqui falando, né, muito sem dados concretos. Então, bom, você que é especialista até em políticas públicas, né? Isso para ser refletido também no âmbito privado. A gente vê, né, que aqui a taxa de participação feminina no mercado de trabalho, no geral, né, a gente estava falando aqui antes da participação feminina, né, nos estudos, etc. Mas ela tá maior, né, do que a masculina. Maior não, né? Ela tá aqui em 54% e a do masculino é 71%. Então, eu queria saber, assim, queria que você contasse um pouco o que é feito ou o que pode ser feito em termos de políticas públicas e como isso pode ser refletido também aqui no mercado privado. Quando a gente falou, né, começamos a contar um pouco da nossa experiência, a gente está falando de duas mulheres privilegiadas, né, em termos de educação, em termos de acessos, em termos de ter, de alguma maneira, companheiros que tenham abraçado a causa junto, etc. Mas eu queria falar um pouco do outro lado do balcão, que é a grande realidade, a maior parte da realidade. Eu queria dar alguns dados para você. Né? A ONG Think Olga mapeou que a pandemia fez com que houvesse um retrocesso de 30 anos em termos de paridade de gênero naquilo que diz respeito aos afazeres domésticos. Então, assim, a gente está saindo da pandemia, né? Respirando agora, mas e o que aconteceu nas nossas famílias? Em 2021, a Cato fez uma pesquisa dizendo que as mulheres no mesmo cargo ganham 20% a menos que os homens. E aí hoje a gente tem uma lei que é um assunto de políticas públicas, né? É um debate em termos de faz sentido, precisa ter uma lei que garanta a paridade salarial nos mesmos cargos? Do jeito sim, né? De acordo com a estatística, de acordo com as pesquisas, a pesquisa tão recente, o básico, que é a paridade salarial entre pessoas do mesmo nível, não acontece no Brasil. Vou dar só mais um dado. Existe um mapeamento de 144 países no que diz respeito à paridade de gênero no ambiente doméstico e no ambiente corporativo. O Brasil está em 78º lugar, é uma vergonha. É uma vergonha. Então, assim,
assim, esse debate é mais do que bem-vindo. A gente começou falando de coisas muito positivas, né? Num ambiente em que a gente pode mostrar o que é possível acontecer. Eu acho que a nossa experiência é uma experiência super favorável nesse sentido, mas ela não é a realidade da maioria das mulheres. Então, em termos de políticas públicas, o último censo do IBGE indica que 54% dos lares, as mulheres são provedoras, ou seja, as mulheres ganham mais que os maridos, ou as mulheres só estão lá sozinhas. Então, assim, né? Nós já somos maioria em termos de força econômica nesse país. Então, como que a gente pode virar esse jogo no sentido de realmente buscar a maior equidade de gênero? Nossa. Eu não sabia, você deu esses dados, assim, eu já tinha ouvido falar que a pandemia tinha sido um momento complicado, né, por conta dessas questões dos afazeres domésticos. Todo mundo preso em casa, a maioria dos lares, né, que contava com ajuda, ficou sem ajuda. Eu já sabia dessa informação, mas, assim, eu tô num ponto mais otimista, porque eu acho que, no fim das contas, a gente passou por todo esse... imagina. A gente passou por tudo isso durante a pandemia, mas uma das consequências da pandemia, que eu acho que facilita muito para as mulheres e para os homens também, porque acho que tira um pouco o estigma da coisa, é a flexibilidade no trabalho. Então, o fato de você poder trabalhar de casa facilita tanto para as mulheres quanto para os homens. Porque se antes um homem talvez ficasse meio com vergonha de falar, né? Ah, não, porque eu vou sair mais cedo aqui para buscar meu filho na escola, ou vou hoje, agora de manhã, essa manhã aqui eu vou tá fora porque tenho que levar meu filho no médico. Algumas tarefas que muitos dos homens, inclusive os que eu conheço, antes ficavam um pouco receosos de compartilhar no trabalho, etc., com a flexibilidade que veio pós-pandemia, eu acho que ajudou. Então, sabe, você já tá trabalhando em casa, então, assim, meu marido mesmo é um exemplo. Não porque ele tivesse esses problemas, né, mas, assim, desde a pandemia, ele trabalha 100% em casa. Então, até quando eu saio agora para trabalhar, é meio que ele fica lá, entendeu? Então, ele que tem que se virar para várias coisas. Então, acho legal, assim, acho que a pandemia teve esse retrocesso nesse sentido. Eu acho que as mulheres ficaram muito sobrecarregadas. Falo por mim, falo por várias amigas. Mas, no geral, eu acho que qualquer pessoa que trabalhava ficou muito sobrecarregada, né? Com as crianças em casa, sem escola. Isso foi, assim, foi muito tenso. Só quem tinha criança pequena é que sabe o quanto foi difícil, né? Ficar em casa com criança pequena, tendo que virar professor e... um terror, né? E trabalhar e dar conta de tudo. Então, assim, eu acho que foi um período que todo mundo ficou muito cansado. Acho que as mulheres, realmente, por essa questão, né, da carga de trabalho em casa, né, ainda não ser bem dividida, a mulher sofreu mais, mas eu acho que, no fim, assim, o saldo é positivo, porque eu acho que a flexibilidade veio para ajudar esse novo modelo de família, e que os pais são igualmente participativos nas vidas dos filhos. Não sei. O que você acha? E sim, se a gente falar de classe média, né, das pessoas mais escolarizadas, eu acho que eu concordo com você. Houve uma... Entendo também que as coisas tendem a entrar num equilíbrio. Eu só não sei se esse equilíbrio, se ele vai continuar retrocedido, sabe? As pessoas que já não tinham acesso vão continuar sem acesso. Isso aí a gente vai descobrir daqui a algum tempo, com pesquisa e tal. Mas o que eu acho que é importante é a gente ter esse debate posto na mesa, que é
o quanto que a família, né, é corresponsável pelo bem-estar. Não só a mulher, a mãe sempre foi vista como esse, vamos dizer, esse guardião, né, do bem-estar familiar. E o que acontece é que por questões, inclusive financeiras, como a gente falou, né, 54% dos lares tem como provedor a mulher. O que acontece? A mulher teve que sair de casa para trabalhar, mas o homem não entrou em casa para trabalhar, para ajudar nas tarefas domésticas, né? Então, o que a gente está falando aqui é de um privilégio nosso. Eu tenho um dado também que acho que vale a pena mencionar. Eu tenho um filho com autismo e você tem um universo de pais que abandonam as crianças até 5 anos, todas as crianças deficientes, desculpa, são, acho que mais de 70% dos pais abandonam as mães depois que descobrem que o filho é uma criança com deficiência até os 5 anos. Isso é um negócio assim, surreal, de absurdo, né? Então, eu acho que a gente precisa de fato tomar um pacto coletivo dos relacionamentos. Sim. Entender que, sabe, ter parentalidades mais responsáveis, né? Talvez assim, a própria sociedade tenha que enxergar que não tem mais volta. A mulher entrou no mercado de trabalho, a mulher hoje já é maior, a maioria das pessoas nas universidades. As mulheres em algum momento vão virar um jogo de liderança. E aí? O que vai acontecer com esses homens? Olha, eu tenho 2 meninas. Eu tenho 2 meninas em casa, mas com relação às minhas amigas que têm filhos homens, eu acho que, enfim, né? Acho que faz muito parte do nosso trabalho, assim, né? Ensinar essas crianças que as responsabilidades têm que ser divididas, que tarefas domésticas não são só para as mulheres. E isso, assim, né, em todas as classes sociais. Então, eu tenho uma funcionária, por exemplo, que ela tem 3 filhos, e ela tem os 2, tem 2 homens e uma menina. É que atualmente os mais velhos, os 2, que são os 2 homens, eles não moram mais com ela. Mas vira e mexe, ela fica reclamando com a menina, que a menina não ajuda que isso que aquilo. E eu só brinco, eu falo, bom, mas você brigava com seus filhos também? Porque assim, não adianta você só brigar com a sua filha, você tinha que brigar com seus filhos também. Né? Porque se era para dividir as coisas, etc., você tem que ensinar também para os seus filhos que também era a responsabilidade deles fazer as coisas. Não é só ela que é folgada, eu quero saber dos seus filhos. Ela brinca, dá risada, né? Muda de assunto, mas assim, aí também não dá pra saber porque os filhos dela não moram mais lá com ela. Mas eu acho que essa questão, assim, enfim, tem que ser trabalhada em todos os lares, em todas as classes sociais, porque acho que tem todo mundo que tá ciente do papel igualitário aí das partes, porque só assim é que essa questão da desigualdade, né, de gênero é que vai, enfim, vai se estabilizar, assim, ela tá melhorando e eu acredito que vai continuar melhorando, mas eu acho que só trabalhando muito aí desde cedo é que as coisas vão, né, de fato, ter um resultado. Posso fazer uma pergunta também? Pode. E o que você acha da lei de equalização de salário? Olha, eu acho que, assim como muitas leis que existem, é uma questão de talvez ela vire letra morta, entendeu? É difícil, tem muitas leis que elas existem, elas são boas, mas que na prática elas não conseguem, assim, ser eficientes porque ninguém tá lá para ver, para fiscalizar, para aplicar, entendeu? Então, eu acho que, assim, a ideia é boa, acho que a motivação é boa, mas eu acho que sem fiscalização, sem aplicação de sanções, ela vai virar letra morta. Eu vi muitas
pessoas falando assim que o mercado se autorregula e tal, mas o fato é que o mercado não se autorregulou até hoje, né? A gente está falando aí da mulher no mercado de trabalho há 50 anos e a gente continua com esse gap de diferença salarial para os mesmos postos. Eu tenho uma coisa também que eu acho que vale a pena a gente mencionar, porque a gente acaba falando muito de família, né? A gente falou de criação aqui. Mas eu não sei, eu fui privilegiada porque eu fui criada por uma mãe que era uma mãe que trabalhava fora, que contribuía para o seu forçamento doméstico. Então, na minha cabeça nunca existiu a hipótese, disso uma hipótese na minha vida também. Então, assim, e eu vi a independência da minha mãe, eu vi quanto ela teve liberdade de escolha na vida, porque ela também tinha a opção de fazer o que ela quisesse. Afinal, ela tinha recursos para isso. Assim, eu acho que isso também faz parte da nossa criação, né? O quanto que essa nova geração de meninas que estão vendo essas mães, mesmo em diversos níveis sociais, sendo essa mulher que é, de fato, provedora da família, quanto essas meninas vão poder se enxergar dessa maneira também. Também donas dos seus destinos, donas das suas escolhas, das suas liberdades. Sei, será que isso é útil? Pensando, será que isso é um privilégio meu, achar que isso acontece, esse tipo de reflexão acontece, ou ela será automática, assim, porque afinal é o mundo que a gente vive? Então, eu pessoalmente acho que é uma experiência muito pessoal, porque, enfim, a minha mãe também sempre trabalhou. E não só ela, assim, né, sempre minha avó trabalhava. Então, esse tipo de independência era o tipo de independência que eu via e admirava justamente por isso, que é te dar esse recurso para você não tá dependendo de ninguém, entendeu? Para fazer aquilo que você gosta, se alguém fez alguma coisa errada, você fala tchau, entendeu? Você não precisa se submeter a nada por conta aí de uma dependência financeira, etc. Então, para mim isso é muito claro. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo em outras famílias, outras situações, que também, assim, se a mãe trabalha muito, o filho reclama, sabe? Ai, você não me ama tanto. Então, é difícil, né? Porque, assim, esse equilíbrio é muito difícil. E realmente vai depender de muitos fatores para saber se esse exemplo que a gente está dando vai ter, no fim das contas, o que a gente quer, né? Que é assim, eu quero que minha filha me admire. Falo, nossa, legal, minha mãe sempre trabalhou, era sócia. Exato, me tenha como referência. Mas sei lá, o tiro pode sair pela culatra. Ela pode falar, onde você viu minha mãe me largar e viajar a trabalho? Também, não sei. Então é complicado e acho que é muito... Vai aí de família para família, como que isso é levado, é bem difícil. Mas... Porque a gente meio que se culpa também, né? Com certeza, né? Com a mãe nessa culpa. Não, e aqui eu vou perguntar para você, porque me lembrou uma conversa que eu tive até com outras colegas, que é a pergunta, né? Se você, como mulher, se você já sentiu algum tipo de preconceito, né? De essa questão da desigualdade. Eu não, mas eu acho que isso vem muito da questão da minha criação, de ter tido uma mãe muito assertiva. A minha mãe, eu tenho outras duas irmãs, né? Então, assim, eu nunca vi no meu núcleo familiar nenhuma diferença. Se fossem fazer, teria que ter tido um menino. Então, como só foram 3 meninas, eu nunca vi. E sempre com essa proposta de estudar bastante, de ser independente, de não, de fato, ter as próprias escolhas, viajar. E no trabalho? Aí, eu acho que isso, motivação, refletir o trabalho. Eu já vi muita coisa, mas eu no começo eu não tinha ideia de que eu estava sendo, de alguma maneira, tendo algum tipo de machismo envolvido nas minhas conversas. Mas, por exemplo, quantas vezes a gente não
foi interrompido em amor? Quantas vezes você é o último a falar? Quantas vezes os homens saem andando na frente, mesmo quando você é o chefe? Quantas vezes você está numa reunião, já me aconteceu algumas vezes, chamou de café. Então, assim, como que a gente se posiciona nisso? Sim, mas eu fui me dando conta só agora, mais velha. Antes, talvez eu tivesse muito tempo. Eu não me ligava muito nessas coisas. Assim. Minha vida foi acontecendo sem grandes reclamações. Então, porque eu tive essa conversa com algumas colegas, e aí eu comentei que eu, pessoalmente, até ficar grávida, eu achava que eu nunca tinha sofrido com machismo. Eu achava que até eu ficar grávida eu nunca tinha sofrido com machismo. Porque depois que eu fiquei grávida, aí sim, aí eu comecei a perceber várias coisas. Essa questão, por exemplo, de viajar a trabalho, gente, para homem é super comum viajar a trabalho. Mas para mulher, nossa, você vai mesmo viajar com quem vão ficar os seus filhos? Pai dela, entendeu? Nossa, mas que pai maravilhoso, sendo que se o homem vai viajar a trabalho e a mulher ficar com os filhos, nossa, não tá fazendo mais que obrigação. Então, assim, se é obrigação pra mim, também é obrigação pra ele, deveria. Então, assim, depois que eu fui mãe, eu percebi muita coisa que eu não percebia antes. Mas, acho que também nessa questão de estudar o assunto ou os assuntos e de ficar mais consciente, até por estar criando duas meninas, eu percebo que sim, eu fui tolhida várias vezes, antes mesmo de virar mãe. Então, por exemplo, eu, Juliana, falo muito palavrão. Falo. E eu sempre sofri várias reprimendas no trabalho, sabe? Ai, mas como você pode falar palavrão? Assim, você fica muito agressiva. Por que eu não posso falar palavrão, mas o meu amigo pode? Pra ele é engraçado, pra ele não é agressivo, pra ele tá tudo bem. Entendeu? É sempre essa história. Ai, você é grossa, ele é assertivo. Não, gente. Sabe? Eu não percebia, mas hoje em dia eu percebo que mesmo antes de virar mãe, eu já sofria com essa questão do gênero e não percebia. Mas acho que hoje, assim, eu percebo muito e... Enfim, né? A gente tenta melhorar, né? Tem uma nova geração muito atenta, né? Muito mais atenta do que a gente foi. A gente teve o privilégio de ter irmãos que foram para o mercado de trabalho. A gente foi para o mercado de trabalho, foi estudar de uma maneira super validada, super legitimada. Ninguém questionou mais se a gente deveria ou não estudar, coisa que eventualmente as mães passaram por isso, mas em nossas gerações não aconteceu mais. Mas só que a gente sofreu. Assim, eu entendo que a gente deva ter sofrido uma série de assédios sem perceber. Sim. Hoje eu vejo alguns relatos assim dessa nova geração sobre esses termos novos, né? Ghost não sei o quê, não sei o que lá. Mansplaining e tal. Que eu só me dei conta agora que alguém fala por mim. Porque, nossa, mas isso aconteceu comigo a minha vida inteira, né? E que bom. E essas novas mentes, essas novas pessoas que estão lá no office, na realidade, puderam trazer isso à luz. É uma questão de evolução. Isso que eu acredito muito. A geração dos nossos filhos, eu tenho, como de fazer 5, mais 6, eles vão, de verdade, encarar as coisas de uma outra maneira. Um pouco da história também dos homens hoje. Eles se acostumaram, né? Serem, entre aspas, os poderosos, tal, quem tinha os lugares de fala, de poder, e terem talvez até se largado mão um pouco da qualidade de ensino, de aprendizado, de trabalho, de dedicação, justamente porque tinham esse espaço de privilégios.
essas lacunas estão todas sendo preenchidas pelas mulheres. E aí, como líder, né, como gestora de equipes, eu posso dizer que, no geral, óbvio que existem exceções, tanto por um lado quanto por outro, no geral, as mulheres são muito mais produtivas que os homens, mesmo as mães. Quer achar alguém produtivo? Chama alguém para fazer. Exatamente. Que a gente é isso, a gente tem que equilibrar tanto pratinho que não dá tempo de não ser produtiva. Você acaba tempo, né? Enfim, a gente tem que focar. E aí eu não sei nem se é biológico ou não, mas a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que os homens têm mais dificuldade de fazer várias coisas ao mesmo tempo do que as mulheres. Porque a gente foi obrigada a ter desde Talvez seja isso. Bom, então, assim, uma última pergunta pra gente encerrar o bate-papo. A gente tem feito vários podcasts aqui, o anfitrião normalmente é o Sérgio, mas como a gente tá falando de, enfim, igualdade, de gêneros e tal, a gente deixou ele pra lá. Mas num dos últimos bate-papos que ele teve, que foi com um cliente nosso, que é um fundo, né, de investimentos, o dono do fundo ele estava comentando que ele está vendo muito empreendedorismo feminino, que até no agronegócio ele conta com 35% das empresas que ele investe foram fundadas, enfim, são geridas por mulheres. É um agronegócio que é, em tese, né, um ambiente mais masculino. E aí eu ia, para finalizar aqui o nosso bate-papo, a última pergunta, eu sei que você entende muito disso também, né, por todo o seu trabalho já anterior aí, a questão do empreendedorismo feminino. Se essa questão do empreendedorismo feminino, como é que ela reflete, né, acho que nas empresas atualmente, e como que isso vai ajudar aí na questão da igualdade de gênero? Existem alguns dados bem interessantes, né? Pós-pandemia, mais de 80% das novas empresas foram formadas por mulheres, né? Então, é um negócio imenso. E são as mulheres que precisam levar comida para casa, enfim, é um negócio, assim, alternativa ao emprego formal. Nós temos, de novo, né, uma escolaridade muito maior entre as mulheres nessa geração, e temos o fator necessidade. Então, hoje, por exemplo, entidades como o Sebrae, que pregam, né, que trabalham políticas públicas pró-empreendedorismo em diversos níveis de maturidade, focam as suas atividades nas mulheres, porque são as mulheres que, de fato, hoje geram negócios nos muitos setores da economia brasileira. Então, eu entendo que o agronegócio só tem 35%, porque ainda é um setor bastante conservador. Mas se você for, por exemplo, para o varejo, para o setor de beleza, para o setor de cuidados pessoais, etc., isso aí já vai para 90%. Então, Uau! Aí, por isso que eu digo, os meninos da próxima geração, por favor. Eles que se cuidem. Eles que se cuidem, exatamente. Não, muito legal. Os espaços de fala, de poder, de acessos mesmo, serão femininos na próxima geração. Bom, Beatriz, então é isso. Obrigada por todo mundo aí que participou, que vai ouvir. Enfim, esse foi muito rápido, a gente vai ter que marcar próximos. Vai ser um grande prazer. Obrigada pelo convite. Super obrigada por ter vindo. E é isso, gente. Sigam a gente, né? No YouTube, no Instagram, no LinkedIn, enfim, todas as redes sociais. Acho que aí tem o canal do Spotify também, que é do podcast. E para ver mais conteúdo, que aí o conteúdo é bem diversificado, bem legal, bem bacana.